Olá pessoal, meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 300 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. Brasil de Amanhã é um livro que escrevemos na década de 2010 e foi publicado pela Mundo Maior Editora. Ele trata do futuro do Brasil e do mundo com forte embasamento nas profecias da Bíblia Sagrada, na doutrina do Consolador e na história universal. Ele informa que há 4 métodos principais de interpretação das profecias, que são, primeiro, o alegórico, pelo qual tudo se reduz a símbolos na história do cristianismo. Segundo, o preterista, em que tudo já se realizou nos grandes impérios do passado. Terceiro, o futurista, segundo o qual tudo se realizará por ocasião do juízo final. E quarto, o histórico profético, em que os acontecimentos históricos são o melhor intérprete das profecias em todos os tempos. Adotamos na elaboração desse livro o método histórico profético, por ser o mais racional e condizente com os fatos, recorrendo aos demais apenas de forma subsidiária. Para facilitar o entendimento de Brasil de Amanhã, vamos dividir seu conteúdo em 3 tópicos principais que denominaremos de: primeiro, profecias que já se cumpriram; segundo, profecias que ainda não se cumpriram; e terceiro, resumo final. Esses tópicos serão divididos em subtópicos e não faremos citações das fontes para não alongar demais este estudo, mas os interessados poderão encontrá-las todas no livro citado. A obra é dedicada ao Senhor das profecias, nosso Senhor Jesus Cristo, Príncipe da Paz, fundador e governante supremo do planeta Terra, para quem o passado, o presente e o futuro são a instantaneidade na eternidade. Primeiro, profecias que já se cumpriram. As profecias do Velho Testamento da Bíblia Sagrada falam com tanta precisão do maior acontecimento de todos os tempos, que era para aquele tempo a vinda do Messias, que seria impossível não reconhecer o Cristo quando seu vulto sagrado aparecesse na história. Em resumo, as profecias diziam com séculos e até milênios de antecedência o seguinte: o Cristo nasceria de uma virgem na cidade de Belém da Judéia. Haveria um morticínio de crianças em Belém por ocasião de seu nascimento. Ele seria levado em fuga para o Egito e, quando voltasse, iria habitar na cidade de Nazaré, na Galileia. Cresceria no silêncio e, quando chegasse a hora de iniciar sua missão, seria uma luz abençoada para o povo, curando suas feridas, iluminando suas almas e anunciando uma nova era para a humanidade, denominada Reino dos Céus. O profeta Elias seria seu precursor. O Messias falaria ao povo por meio de parábolas, para adequar sua mensagem ao nível de entendimento de cada um. Ele se estabeleceria na humanidade como a pedra angular do progresso espiritual das nações. Cumpriria tudo o que estava profetizado a seu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, inclusive a sua rejeição pelos poderosos, sua traição, sua prisão, sua condenação e sua crucificação,
bem como sua ressurreição ao terceiro dia e sua ascensão. Até a repartição de suas vestes entre os soldados no Gólgota estava profetizada, bem como o detalhe de sua túnica, a qual, por ser sem costura, ou seja, inconsútil, não poderia ser repartida e ficaria com um deles. Poucas horas após a crucificação, os soldados quebrariam os ossos das canelas dos dois condenados que foram crucificados com ele, mas não quebrariam as suas, exatamente como previra a profecia. A sua predição de que, após a sua morte, permaneceria 3 dias no seio da terra, se cumpriu integralmente com sua crucificação na sexta-feira e sua ressurreição no domingo. Sua ressurreição estava profetizada no Velho Testamento e essa profecia foi reforçada por Jesus a seus apóstolos para demonstrar que ele era o Messias prometido, exatamente como for estabelecido na lei e nos profetas. Há também 2 profecias principais proferidas pelo Cristo e que tiveram seu cumprimento ao longo do tempo. A profecia da destruição de Jerusalém, ocorrida cerca de 37 anos depois, ou seja, no ano 70, quando o general romano Tito cercou a capital da Judéia com seus exércitos e a arrasou, não deixando pedra sobre pedra que não fosse derrubada. A outra profecia foi sobre o advento do Consolador, feita pelo Divino Mestre e concretizada mais de 1800 anos depois, quando Allan Kardec estabeleceu a terceira revelação na França. O que significa tudo isso? Para a pessoa que tem inteligência espiritual, significa que, se as profecias se realizaram com tanta precisão nos fatos já acontecidos e conhecidos, com a mesma precisão hão de realizar-se também naqueles fatos que estão por acontecer e que os homens desconhecem, provando assim, com a lógica mais cristalina, que o futuro já está traçado e previsto em suas linhas gerais, podendo dessa forma ser conhecido graças à revelação da parte profética da Bíblia Sagrada. Segundo, profecias que ainda não se cumpriram. 1. O surgimento do Anticristo. Dentre as profecias feitas pelo Cristo e que ainda não se cumpriram, podemos relacionar principalmente 4. 1. O surgimento do Anticristo. 2. O Brasil e o novo Êxodo. 3. A formação do rebanho único. E 4. O advento do novo céu e da nova terra. Vamos começar pelo surgimento do Anticristo. Ele foi profetizado, dentre outros profetas, por Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel no Velho Testamento, por Jesus no Evangelho e no Apocalipse, e por Paulo, Pedro e João em suas epístolas. Mas quem é esse Anticristo? Diz Emmanuel, no livro O Consolador, que, abre aspas, podemos simbolizar como Anticristo o conjunto das forças que operam contra o Evangelho na terra e nas esferas vizinhas do homem, mas não devemos figurar nele um poder absoluto e definitivo que pudesse neutralizar a ação de Jesus, porque, com tal suposição, negaríamos a previdência e a bondade infinitas de Deus. Fecha as aspas. Segundo as profecias, esse Anticristo honrará o Deus das fortalezas, sentar-se-á no santuário que por direito divino pertence a Deus,
que no sentido espiritual são os corações humanos e no sentido literal os templos religiosos desses povos, e exigirá ser adorado como se fosse o próprio Deus. É o abominável da desolação no lugar santo, profetizado por meio de Daniel e repetido por Jesus no seu sermão profético. E o mais impressionante de tudo isso é que, segundo esta conexão de profecias, esse anticristo, quando chegar, arregimentará em torno de seus propósitos satânicos um movimento de massas correspondente a 2/3 da humanidade. E, segundo o Apocalipse, será adorado por todos aqueles cujos nomes, desde a fundação do mundo, não foram escritos no livro do Cordeiro de Deus. Ele ainda não veio, mas quando chegar, será reconhecido por estas características apresentadas aqui. Segundo, profecias que ainda não se cumpriram. 2. O Brasil e o novo êxodo. O mundo já sofreu o impacto de 2 grandes guerras mundiais e, segundo as profecias, ainda sofrerá o impacto de uma terceira, chamada de Armagedon no Apocalipse, que será a última e encerrará o ciclo das guerras neste mundo. E essa terceira guerra mundial é inevitável, porque o karma da humanidade está clamando por isso. Segundo as profecias de Jesus e de seus profetas, analisadas em conjunto, entre a Segunda Guerra Mundial, terminada em 1945, e a Terceira Guerra Mundial, que não tem data conhecida para começar, haveria um clima de crescente hostilidade entre as nações. Esse clima ganharia tal amplitude que os povos desarvorados deixariam de esperar soluções humanas para o conflito e descreriam de seus próprios governantes. Estaria decretada também a falência das religiões sectárias, que por sua ascendência espiritual como orientadoras dos povos, teriam a obrigação moral de evitar tal estado de descalabro planetário. As fronteiras nacionais se esgarçariam e as ovelhas estariam soltas e sem pastor, aptas por fim a atenderem ao sexto sentido que sempre as guiou nos momentos mais graves da história. E essa intuição coletiva faria com que buscassem algum lugar na Terra onde pudessem desfrutar da segurança e da paz de que tanto necessitavam. Diz Emmanuel no livro O Consolador que, na interpretação moderna das profecias, Israel deve ser considerado agora toda a humanidade e não mais aquele pequeno povo dos tempos bíblicos. Podemos acrescentar que Israel hoje representa aquele 1/3 da humanidade que se salvará na hora do Armagedon, segundo se encontra lavrado no profeta Zacarias. Quando a Terceira Guerra Mundial começar, as criaturas de bom coração que praticam o bem e amam a paz se abalarão de todas as nações na direção da América do Sul, onde se encontra o Brasil, a pátria do Evangelho e o coração do mundo, e que representa nos tempos modernos a terra da promissão do novo Israel bíblico. Diz o Senhor, por meio de Ezequiel, que ele buscará suas ovelhas em todo o mundo. Ele as irá tirar de todos os povos e as irá assentar definitivamente em sua futura terra. Num sentido físico, a América do Sul é o terreno neutro esculpido na terceira revelação, onde terão sua gênese a confraternização entre os povos e a unidade entre as religiões.
A iniciativa dessa convergência de âmbito mundial partirá das massas, tangidas pela força dos acontecimentos gerados pelo final dos tempos, sob a condução oculta do Senhor. Num sentido espiritual, o Evangelho do Cristo é esse terreno neutro onde se darão as mãos os integrantes dessa convergência planetária, pela racionalidade, clarividência e universalidade de sua doutrina de amor, que sintetiza o coroamento de toda a evolução da humanidade. De forma surpreendente e inesperada para os que não conhecem Evangelho e Apocalipse, esse movimento de massas se transformará no maior movimento unificador da história, nessa hora apocalíptica que se aproxima. Segundo, profecias que ainda não se cumpriram. 3. A formação do rebanho único. Ao longo da história, infelizmente, muitos fundadores de religião acabaram por estabelecer em seu benefício um culto devido unicamente ao Senhor da vida, formando rebanhos para ordenha própria e se arvorando em seus exclusivos pastores. Jesus, porém, o verdadeiro pastor das almas em todos os tempos, houve por bem taxar de ladrões e salteadores todos que o precederam na marcha evolutiva e também, certamente, os que viriam depois dele, quando se deram ao desrespeito de personalizar a mensagem divina para atender a seus interesses pessoais. E o Cristo declarou que um dia todos esses rebanhos de aglutinação meramente humana se dissolveriam para dar lugar a um só rebanho, do qual ele foi, é e sempre será o único pastor. Isto porque não basta o homem autoproclamar-se pastor de ovelhas, visto que não é o discípulo que escolhe o mestre, mas é o mestre que escolhe o discípulo, como ensinou Cristo. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Ser pastor de rebanho, nos moldes estabelecidos pelo Senhor, não é esse festival de marqueteiros religiosos que se vê na mídia, todos falando em nome de Deus, como se Deus fosse propriedade deles. O que se vê ali, com as louváveis exceções de praxe, é uma disfarçada cupidez por dinheiro e muitas vezes um sectarismo inaceitável camuflado sob o manto da fé. Como reconhecer um verdadeiro servidor do Cristo? O sinal é este: ele deve viver aquele parâmetro estabelecido por Francisco de Assis em seu tríplice aspecto: obediência às leis divinas, desapego dos bens materiais e castidade possível por pensamentos, palavras e atos em sua vida cotidiana. Faltando um desses ingredientes, o líder ainda não lidera nem a si mesmo, mas permanece no limbo espiritual, liderado por suas próprias paixões. Eis aqui a extraordinária previsão de um só rebanho para um só pastor, feita pelo próprio Cristo. Ainda tenho muitas ovelhas que não são deste rebanho. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho para um só pastor. Jesus disse isto e depois completou, dizendo que suas ovelhas viriam de todos os rebanhos no dia em que ouvissem sua voz pelos condutos internos do coração. Eis a sua palavra: digo-vos que muitos virão do norte e do sul, do oriente e do ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Haverá um dia um só rebanho para um só pastor? É claro que sim.
Mas esse rebanho só será formado depois que o joio for joeirado, atado e queimado neste mundo, conforme a parábola do Senhor. Ou seja, quando, no futuro, os maus forem excluídos deste planeta e enviados para mundos inferiores, o povo que restar na terra formará as primícias desse rebanho único, porque será estabelecido como matriz sobre a qual descerão falanges redimidas do infinito, reencarnando e iniciando uma nova era de regeneração para a humanidade. Percebe-se assim que, conforme foi profetizado por Jesus e brilhantemente interpretado por Alziro Zarur, o rebanho único do Senhor não é a totalidade do rebanho católico, nem do protestante, nem do espírita, nem do umbandista, nem do judeu, nem do muçulmano, nem do hinduísta, nem do brahmanista, nem do shintoísta, nem de qualquer rebanho isoladamente que exista hoje no mundo, visto que em todos eles há amalgamadas boas e más ovelhas. O rebanho do Cristo será formado pelas boas ovelhas de cada rebanho, que oportunamente deles se apartarão e, tangidas pelos acontecimentos decorrentes da transição planetária, vindas do norte e do sul, do oriente e do ocidente, se unificarão num só rebanho para um só pastor, conforme a tese de Jesus vista acima. Segundo, profecias que ainda não se cumpriram. 4. O advento do novo céu e da nova terra. E a profecia do velho céu e da velha terra que passarão, e da vinda de um novo céu e uma nova terra. Na verdade, esse é um assunto que tem despertado pouca atenção até o momento, devido ao estado de materialidade em que vive mergulhada a mente humana. Nesta questão do novo céu e da nova terra, há toda uma doutrina crística, sagrada em seus fundamentos, que merece ser estudada com as luzes do coração. As Escrituras Sagradas, desde Moisés ao Apocalipse, fazem uma clara distinção entre o céu e a terra que hoje existem e o céu e a terra que existirão depois de um certo acontecimento que se estabelecerá na história como um autêntico divisor de águas. Que acontecimento prodigioso será esse? Segundo as mais sérias predições de origem superior e a mais clarividente interpretação humana, será um tremor e um deslocamento do eixo da Terra, no sentido de sua verticalização. Eixo que hoje tem uma inclinação de pouco mais de 23 graus e que deverá ocorrer numa época próxima futura de grande tumulto entre as nações, pegando a ciência humana completamente de surpresa e causando enorme assombro a toda a humanidade. A surpresa a que nos referimos não é do tremor e deslocamento do eixo em si, mas da forma abrupta como ocorrerá. Essa elevação, quase imperceptível ao longo do tempo, começou a apresentar manifestações exteriores notáveis a partir das últimas décadas, gerando fenômenos geológicos, ecológicos e meteorológicos de alcance planetário, como, entre outros, a movimentação mais ativa das placas tectônicas, o degelo dos polos e o efeito estufa. Esse movimento de verticalização do eixo da Terra está previsto em vários livros da Bíblia, principalmente em Isaías, Ezequiel e Apocalipse. Mas, devido à sua linguagem cifrada, permanece de certa forma despercebido pela maioria dos estudiosos.
Não temos procuração dos profetas para apontar de modo concreto e convincente as passagens em que ele está registrado, mas as previsões revelam que esse movimento será o divisor de águas que separará os céus e terra atuais dos céus e terra futuros, estabelecendo o início, física e espiritualmente falando, de uma nova era para a espécie humana. Allan Kardec registra no seu livro A Gênese que, abre aspas, além do movimento anual que a Terra realiza em torno do Sol em 365 dias, chamado translação, e do movimento diário que realiza em torno de si em 24 horas, chamado rotação, ela também realiza um terceiro movimento que se completa em aproximadamente 25 mil anos e que produz o fenômeno denominado em astronomia precessão dos equinócios. Esse movimento, que não se pode explicar em poucas palavras, consiste numa espécie de oscilação circular que já foi comparada à de um peão a morrer, e por virtude da qual o eixo da Terra muda a sua própria inclinação. Desse movimento cônico do eixo, resulta que os polos da Terra não olham constantemente os mesmos pontos do céu, e que a estrela polar, para a qual aponta uma projeção estendida do eixo da Terra, não será sempre a estrela polar. Fecha as aspas. Em conexão com esses fatos, Kardec faz a seguinte observação a respeito do dilúvio universal que teria ocorrido na era pré-histórica da Terra. Abre aspas. A suposição mais generalizada que deu causa ao dilúvio universal é a de que uma brusca mudança sofreu a posição do eixo e dos polos da Terra. Daí, uma projeção geral das águas sobre a superfície do planeta. As águas, violentamente arremessadas fora dos respectivos leitos, invadiram os continentes, arrastando consigo as terras e os rochedos, desnudando as montanhas, desarraigando as florestas seculares. Se a mudança se houvesse processado lentamente, a retirada das águas teria sido gradual, sem abalos, ao passo que tudo indica que houve uma comoção violenta e inopinada. Ignorando qual a verdadeira causa, temos que ficar no campo das hipóteses. Fecha as aspas. Como vemos em Kardec, já existe precedente para esse movimento brusco do eixo da Terra. A modificação abrupta desse eixo é perfeitamente possível e não é fato inédito para a ciência. De acordo com o noticiário veiculado à época e disponível na internet, o devastador terremoto de 8,9 graus de magnitude na escala Richter, que abalou em 11 de março de 2011 o Japão, pode ter deslocado em quase 10 centímetros o eixo de rotação da Terra, segundo um estudo preliminar realizado pelo Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália. Isso demonstra que o deslocamento do eixo imaginário de rotação da Terra é passível de acontecer conforme as medições levadas a efeito pelos cientistas italianos. Diante disso, nós perguntamos: se é possível um deslocamento de 10 centímetros, por que não um de 20, 30 ou 50? Se um abalo de 8,9 graus quase destruiu o Japão, quais seriam as consequências
para as placas tectônicas se ocorrer um futuro abalo de 20 graus ou mais. Eis porque a profecia que aborda o assunto deve ser levada a sério, porquanto não se trata mais de uma predição proferida no vácuo, mas sim de uma informação profética com grande possibilidade de se tornar concreta na hora pré-determinada pelos poderes espirituais que criaram o planeta e o conduzem para uma nova etapa de evolução. Cabe aqui uma pergunta. A profecia confirma que após o grande terremoto, que marcará o maior acontecimento geológico deste planeta, haverá uma humanidade feliz na Terra, vivendo finalmente sob o comando de Jesus? Sim, a humanidade ficará aterrorizada no primeiro momento após a tribulação, mas desafogada e feliz logo em seguida. A profecia dirá, inclusive, que após esse evento, o mundo se tornará do Cristo, que passará a reinar soberanamente sobre os corações, nessa nova era de regeneração que será estabelecida no planeta. É o que diz o Apocalipse com estas palavras, abre aspas. Naquela hora, houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. O 7º anjo tocou então a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos, que se encontram sentados nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Fecha as aspas. Nesse contexto profético, a cidade simboliza naturalmente o planeta. Vemos assim que com o grande terremoto morreram 7.000 pessoas. 7 é número simbólico que em profecia indica completude. Ele designa os 2/3 da humanidade que deverão ser expulsos para mundos inferiores. Com essa faxina cósmica ocorrida no planeta, houve alegria no céu e aclamação na terra, porque o mundo terreno, liberado por fim dos espíritos inferiores, encarnados e desencarnados, que se opunham à cristianização da espécie humana, passou agora a obedecer espontaneamente ao comando de Deus e do seu Cristo. Jesus, pois, assumiu finalmente o seu trono, ou seja, os corações humanos, e passou a reinar soberanamente. Seu reino, que ainda não era deste mundo, agora passou a ser. João Evangelista confirma tudo isso no Apocalipse com esta nova e estupenda visão. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E Deus arremata finalmente no mesmo livro a epopeia evolutiva da humanidade por meio da voz pressagiosa de João Evangelista. E o faz com estas palavras inesquecíveis que enchem de esperança a alma dos verdadeiros servidores do Senhor. Abre aspas. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Fecha as aspas. Salvo o melhor juízo, assim será,
com os homens, sem os homens, ou apesar dos homens, por uma razão muito simples: Deus falou. Terceiro, resumo final. Sintetizando tudo o que foi dito até aqui, podemos resumir os acontecimentos que envolverão futuramente o Brasil e o mundo da seguinte forma: 1. Entre a Segunda e a Terceira Guerras Mundiais, haverá crescente hostilidade entre as nações, conforme previsto por Jesus sob o título evangélico de Princípio das Dores, criando um clima de insegurança geral e histeria coletiva que assolará todos os povos, e cujo marco inicial neste entreguerras que estamos vivendo podem ser considerados os infaustos acontecimentos de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos da América do Norte, quando ocorreu aquele assombroso ataque terrorista às Torres Gêmeas e ao Pentágono daquela grande nação. 2. O aparecimento no cenário internacional do Anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adorador do Deus das fortalezas, que irá se declarar Deus e exigirá o culto devido a esse status divino, polarizando em torno de si todos os que acreditarem ser ele o Messias prometido. Como diz o Apocalipse: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes, desde a fundação do mundo, não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. É a abominação da desolação no lugar santo, a que se refere Jesus, conforme previsto em Daniel e em Paulo, bem como no Apocalipse. 3. Depois disso, poderá eclodir a guerra nuclear entre as nações, gerando aquele dilúvio de fogo de que nos fala o apóstolo Pedro, seguido de um dilúvio de água anunciado por Jesus, ao dizer que os homens desmaiarão de terror pela expectativa do que há de vir e pelo bramido do mar e das ondas. Isto tudo ocorrerá em decorrência da guerra nuclear e do estremecimento do eixo da Terra, redundando na desencarnação em massa de 2/3 da humanidade, como informa Zacarias em 13:8. Os sobreviventes, principalmente os que habitarem a América do Sul, que será chamuscada em justa medida, reiniciarão uma nova era para a humanidade, sob o pálio de um novo céu e de uma nova terra, porque as primeiras coisas passaram, conforme previsto na parte profética da Bíblia Sagrada. A guerra não é a desgraça que muitos imaginam. Enquanto o homem for o ser animalizado que é, ela será recurso empregado pela lei divina para extirpar do organismo social a parte podre que o corrompe. Só quando o amor evangélico permear o tecido social, a guerra deixará de tumultuar as nações. Esta é uma dura lição que o homem só aprenderá cortando fundo em suas próprias carnes. 4. E logo após o Armagedon, ocorrerá a migração ou êxodo mundial de povos de todas as nações em direção à América do Sul, principalmente para o Brasil, em busca de condições mínimas de paz e segurança que não mais encontram em seus países, conforme previsto em Isaías, Ezequiel e Jeremias. Esses fatos extraordinários, apresentados aqui de forma condensada, sintetizam acontecimentos de ordem planetária amadurecidos durante milênios. Como dito anteriormente, não são recursos improvisados de afogadilho. Representam o clímax da crise a que chegará o planeta,
conforme revelação de Jesus no capítulo 24 de Mateus, em decorrência de um multimilenar processo evolutivo e seletivo da espécie humana, no qual revoluções morais e perturbações físicas se conjugam permanentemente, como o demonstra a história, até que se inicie um novo ciclo de regeneração da humanidade. O conhecimento das profecias, com sua densa bagagem de transformações, não atemoriza os verdadeiros servidores de Deus, conforme disse Jesus. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E a finalidade das profecias, estabelecida por Deus, é revelar a seus servidores as coisas que em breve devem acontecer. Diante disso, perguntamos de novo: não seria depreciar muito a profecia, empanando um de seus mais proveitosos aspectos, negar a possibilidade de sua revelação e a importância de seu conhecimento antecipado? Muitas vezes Jesus disse, alertando seus discípulos: vede que eu vou-lo tenho predito. É, portanto, para o remanescente da humanidade, no período da nova era, esta promessa de nosso Senhor Jesus Cristo: nada temais, ó pequenino rebanho, pois aprouve ao Senhor Deus vos dar o seu reino.